Amém? Pode tomar o seu assento aí, tranquilo. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quem está nos visitando hoje aqui pela primeira, pela segunda vez? Levanta a mão aí. Oh, glória a Deus. Mais alguém aí? Aí no fundão? Opa, glória a Deus. Fiquem de pé para a igreja conhecer vocês, em nome de Jesus. Irmão Francisco, que a Leite convidou. Paulo, que veio com a Maria, esposa, que veio domingo passado. Glória a Deus. Diego, que veio com o Marco. Irmã Vitória, da igreja de Goianazes. Carla e filho Tinho, sobrinhos da pastora Marisa. Eita, um povo lindo aqui hoje, graças a Deus. Amém? Abaixo do Senhor Jesus, vocês são as pessoas mais importantes nesse lugar. Alguém te chamou, mas o convite especial veio do Espírito Santo de Deus para que vocês estivessem aqui hoje. Porque eu tenho uma certeza absoluta, convicção absoluta, de que Deus vai falar de uma forma tão poderosa com vocês daqui, que vocês vão sair daqui outras pessoas, mais apaixonadas ainda por Jesus. O derramar do Espírito Santo vai ser grandioso neste lugar, e nós veremos aqui a bondade e a misericórdia do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. E por isso, com muita alegria, porque aqui é a casa do papai, aqui é a casa do Pai, vocês sempre serão muito bem-vindos. Amém? Em nome de Jesus, vamos saudá-los, igrejas? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre ficar. Amém? Deus abençoe, pode sentar. Em nome de Jesus. Próxima terça-feira. Está quase bom. Eu sei que pode melhorar um pouquinho mais. Na próxima terça-feira, culto de mulheres. Eita, Deus, vai cair fogo nesse lugar aqui. Mulheres com? Mulheres com? Se você é uma mulher com propósito, então não falte. Venha terça-feira para receber aquilo que o Senhor já preparou para cada um de vocês. É a pastora Ivone estará aqui ministrando para vocês. Eu vou ficar de porteiro mesmo, de olhar carro, como sempre, né, pastor Clodoaldo? Sempre sobra, né? Não tem jeito, né? A gente vem aqui, mas Deus é bom demais, a gente é muito feliz com esse projeto, né? E a gente quer agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem derramado. Última sexta-feira do mês, o que é que nós vamos ter? Eita, eu quase ouvi. O que é que nós vamos ter sexta-feira? Nós já falamos que nós queremos fazer alguma coisa nos dias de carnaval, sim ou não? Sim. Então nós já estamos programando aí. E eu quero fazer um desafio para a igreja. Fazia muitos anos que não havia desfile de escola de samba em Ferraz. E esse ano vai ter. Então nós também vamos sair na rua. Quem diz amém aí? E eu senti um medo danado agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos distribuir água. Nós vamos arrumar um lugar e nós vamos colocar uma faixa lá, água grátis. E nós vamos levar água. A água da vida, que é Jesus Cristo. Quem está afim de ir com a gente aí? Levanta a mão aí, levanta a mão aí. Levanta a mão. Precisa de mais gente, Os corajosos. Porque a escola de samba vai estar tocando lá e nós vamos estar orando aqui. Então o que eu preciso? Eu preciso que no dia da vigília vocês venham. Porque a gente já vai orar, porque é uma batalha espiritual, a gente não pode esquecer disso. Né? O mês de fevereiro é um mês complicado. Então vamos nos preparar com muita ordem e decência, né? Na oração, jejum, nós vamos nos consagrar para esse evento, e no mês de fevereiro vai ser um mês do jejum aqui na igreja. Você pode dizer glória a Deus por isso? Em nome de Jesus. É o ano do jubileu, a igreja tem que se movimentar, ela tem que avançar, em nome de Jesus. Eu sei que tem muita gente viajando ainda, mas a gente vai conversar, mas a gente nós vamos caminhar. Vai ser um ano muito, muito abençoado, vai ser um ano onde muitas vidas vão se render aos pés de Jesus. Muitas pessoas vão se reconciliar com Jesus, porque esse é o projeto de Deus para a igreja, em nome de Jesus. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Então você que quer ir nesse evento, se eu não me engano é dia 14 de fevereiro, se apresente.
porque nós vamos fazer o nosso Santaval. Lá vai ter a festa da carne, aqui vai ter a festa dos santos. E a gente vai entregar água, grátis, água grátis. Mas a hora que entregar a água, Jesus te ama, folhetinho. Uns vão jogar fora, mas outros vão guardar, faz parte. Então eu espero essa movimentação na igreja. E segunda e terça, nós vamos ter aqui o louvorzão. Lá fora faz festa, nós também vamos fazer festa aqui também, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Nós vamos pular aqui, ó. Nós vamos pular aqui, nós vamos nos embriagar com a presença do Espírito Santo. Amém? Então, igreja, se prepare em nome de Jesus. Irmãos, nós temos aqui um pedido de oração. E a irmã Soninha, quem conhece a irmã Soninha? Ela não está bem. Ela precisa fazer uma cirurgia urgente. E a gente precisa estar orando por ela. Em nome de Jesus. Rubão também está nesse processo também lá. A gente também precisa estar orando por ele. Orar pela Angélica, para que Deus continue fortalecendo a vida dela. Porque a Angélica essa é uma mulher que realmente ama a obra de Deus. Às vezes ela não está bem, mas ela está aí, ó, firme e forte, acaba sendo um exemplo para nós. Em nome de Jesus. Então nós vamos orar pela Soninha. Vamos orar por Rubens. Irmão Francisco, que está ali também, que precisa também das nossas orações. Quem mais aí precisa de oração por enfermidade? Amém. Lúcia, quem mais? Amém. Você que precisa de oração, você fique de pé. Alguém vai encostar em você aí, vai orar por você junto aí. Fica de pé, se você pode, fica de pé. Em nome de Jesus. Irmã, fica em pé, fica em pé. Alguém vá, por favor, e abraça a irmã aí, em nome de Jesus. Vamos lá, irmãs, em nome de Jesus, movimento na igreja, vamos lá, vamos orar. Irmã Lucia aqui também, ó, ela precisa de oração também, alguém aqui com ela, em nome de Jesus. Irmão Francisco, alguém abraça o irmão Francisco aí, em nome de Jesus, amém. Abraça ele lá, em nome de Jesus. Isso, Alexandre, aí, glória a Deus. Profetiza aí, cura aí. Vocês têm essa autoridade aí no nome de Jesus. Nós não podemos nada, mas no nome de Jesus nós podemos todas as coisas. Então comece aí a orar, comece aí a abençoar. E você também, comece a orar aí em nome de Jesus. Comece a orar pela Soninha também, que está passando por um momento muito difícil. Abra sua boca aí, igreja. Vamos nessa. Vamos orar, vamos orar. Isto. Vamos orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe a oração do teu povo, Senhor. Povo que clama por saúde neste lugar. Clama pela manifestação da tua glória neste lugar. Em nome de Jesus, Pai. Derrama teu poder, derrama tua unção. Oh Deus, nós sabemos que tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece é o Senhor Jesus. E Ele garante, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, cada oração do teu povo. Eu coloco a vida da Soninha, tenha misericórdia da vida da Soninha também, Senhor. Em nome de Jesus. Esse momento difícil que ela está atravessando com essa enfermidade, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos que para nós pode ser impossível, mas a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Por isso visita aonde ela está agora, Senhor, em nome de Jesus. E entra com providência, entra com cura na vida dela, Senhor. Faça o melhor para a tua filha, Senhor. Ah, Pai, ela é tua filha, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Sobre a vida do Rubão, em nome de Jesus. Entra com providência, traz um fôlego novo, restaura aquele pulmão, Senhor, para que ele não fique mais dependente de oxigênio, Senhor. Em nome de Jesus, traz um renovo do Senhor sobre a vida dele. São tantas pessoas, Pai, passando por enfermidades, passando por lutas. A Angélica ali, Pai, em nome do Senhor Jesus, entra com providência também, restaura por completo a vida da tua filha, o coração dela, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, a tua graça.
nós te pedimos, Pai, que a tua misericórdia alcance cada um desses pedidos. Assim nós oramos e já entregamos nas tuas mãos, para que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Da mesma forma, todos esses pedidos que estão aqui, Pai, que nós temos orado, aqui tem famílias, Pai, que estão desviadas, famílias que estão se perdendo, famílias, casamentos que estão se acabando, filhos perdidos nas drogas, na prostituição. Nós não aceitamos, Senhor, em nome de Jesus. Nós, como igreja do Senhor, nós clamamos por cada vida que foi colocado aqui, Senhor. Entra com providência, visita, dê ordem aos teus anjos, Pai, em nome de Jesus, que vai em cada casa, em cada lar que está aqui, para que em nome do Senhor Jesus, o milagre alcance cada uma dessas vidas, Pai. Assim eu oro, Senhor, e já determino, não no meu nome, mas na autoridade que há no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém? Pode tomar teu assento aí. Um momento gostoso aqui, nós vamos apresentar o Kevin Ferreira dos Santos, 10 meses, que é gostoso demais. Vem aqui a família, pai Edivaldo, Marciana, filhos Eric e Kaique. Pode vir aqui, em nome de Jesus. Vamos lá. Cadê o bebê? Oh, gostoso. Glória a Deus. Amém. Venha, família, em nome de Jesus. Vem mais para cá, vem mais para cá. Isto. Glória a Deus. Família linda, abençoada. Que bom estarmos aqui, né? Na presença do Deus Todo-Poderoso. E a família crescendo. Isso é bênção. É bênção. Meu Deus do céu, que coisa linda. Amém? Você quer falar? Fala aí, fala. Amém. Bom, vocês já são da igreja e vocês sabem da responsabilidade de como servos do Senhor que nós temos com os nossos filhos. Porque a própria Bíblia diz em Provérbios 2,6 que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar, né? Para que quando for velho não se desvie, né? Mas que seja uma bênção, que seja uma testemunha, né? Do que Deus é capaz de fazer na vida de um ser humano. E essa responsabilidade, ela não é da igreja. Nós vamos consagrar ele, Kevin vai ser consagrado, vamos apresentar a igreja, mas a responsabilidade maior é dos pais, porque a implantação de um caráter de um ser humano é na família. Então, se a família não cuidar, vai ser difícil. Princípios éticos, morais, implantação de um caráter cristão. Porque ela fala que ensina seu filho no caminho que deve andar. E o único caminho que tem para nós é a palavra de Deus. Não tem outro caminho. É a bênção através da palavra de Deus. Oh, meu Deus, está te olhando. Então, essa responsabilidade, como já tem os dois, mais uma responsabilidade. Tá? Que o lar de vocês seja um referencial para os seus filhos, primeiramente. Porque tem muita gente que acha que é a igreja que tem que educar os filhos. Não é a igreja, são os pais. E educar como um lar cristão, um lar que entende que a palavra de Deus é a rocha que nós precisamos para manter a nossa família diante de Deus, para que os nossos filhos não se desviem do caminho do Senhor. Então assuma essa responsabilidade de mais um, né, do Kevin, né, e continua firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, que vocês vão ver que não vai ser em vão. Filhos abençoados, tementes a Deus e o mais importante, servindo na casa do Senhor, porque eles são o futuro da igreja. Enquanto Jesus não voltar, eles são os futuros da igreja, em nome de Jesus. Vocês entenderam? Está entendido? Em nome de Jesus, vamos consagrá-lo?
Então vem aqui na frente, aqui, traz ele aqui. Ajuda aqui, bem. Querido Deus e Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, nós consagramos agora o Kevin diante do Teu altar, Senhor, para que a bênção do Senhor venha sobre a vida dele. E por onde quer que ele andar, Senhor, que a mão forte do Senhor esteja presente sobre a vida dele. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nós o consagramos diante da Tua santa e maravilhosa presença. Como ministro do Evangelho, eu o consagro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Bem, aqui, meus queridos, está a palavra de Deus, que é o presente da igreja. E o Kevin precisa de um caminho: Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Que vocês possam ensiná-lo sempre no caminho. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, igreja. Amém. Deus abençoe a família, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Pastor Clodoaldo. Venha. Glória a Deus, igreja. Tem um homem abençoado, está aqui, ó. A benção. E ele está aqui hoje para ser um instrumento de Deus para as nossas vidas. Porque não vai ser o pastor Clodoaldo que vai falar. Vai ser o Espírito Santo através da vida dele. Então preste atenção no recado que Deus tem hoje para a igreja. E que o Senhor faça aquilo que for necessário para que a gente possa nesta manhã aprender um pouco mais daquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Amém? Estenda as tuas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de recebermos aqui o pastor Clodoaldo mais uma vez, porque essa aqui é a casa dele também, porque nós somos um em Cristo Jesus. Pai, que ele seja um instrumento do Senhor, que tudo o que acontecer aqui seja dirigido pelo Teu Espírito Santo, a unção, a autoridade, Pai, no mover. Pai, eu sei que o Senhor tem grandes coisas para derramar aqui, com muita ousadia, com muita determinação e com muito zelo da Tua palavra. Assim eu oro e abençoo o Teu servo, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Amém. Deus abençoe. Bom dia, queridos, graça e paz, amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Edson, pastora Silvana. De novo nós estamos aqui. Olha, eu tô começando a gostar de vir aqui. Se eu estou voltando tanto assim, significa que eu estou acertando, né? Mas o dia que eu errar, e a chance é grande, tem paciência comigo. Muito bom nós estarmos aqui. Abra a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 20. Crônicas, segundo livro, Crônicas, capítulo 20. $50 anos, estava conversando com o pastor Edson ali, 50 anos, desde que a igreja começou, desde o período batista, né, até agora. Aí eu comecei a fazer algumas contas ali, né, tem hora que os números ficam muitos, né, você tem que fazer conta nos dedos, né, você vai contando os dedos, só que faltou dedos na mão. Desses 50 anos eu conheço 32 anos desses 50 anos. E eu posso dizer para vocês que esses 50 anos da história da igreja, do Ministério Coé, não foram dias fáceis. Foram dias
com muitas marcas. Mas na verdade a vida cristã é assim. Você não pode pensar que você chegará num dia, naquele grande dia diante do seu Senhor. Você não pode pensar que você chegará naquele grande dia que você vai completar sua carreira e você não vai trazer marcas. Você não pode pensar assim. Infelizmente nós temos sido, a igreja moderna tem sido educada num evangelho muito terapêutico. Talvez pudesse chamar de um evangelho band-aid, né? Um evangelho que vem para sarar assim, as feridas e não deixar cicatrizes. Não, o evangelho ele deixa marcas na vida de um crente. O evangelho deixa marcas. O apóstolo Paulo ele escreve aos Gálatas no capítulo 6 e no versículo 17 ele diz o seguinte: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ter Jesus como seu Senhor e seu Salvador necessariamente deixarão marcas na sua vida. É necessário que essas marcas o aconteçam. Por quê, pastor? Por que ter Jesus, tê-lo como meu Senhor e meu Salvador? É porque tem uma ideia, né, de que você vem na igreja para não sofrer. Não tem essa ideia? Você aceita Jesus para não sofrer. Essa é uma verdade que não te explicaram como ela funciona. Não é para não sofrer aqui, é para não sofrer eternamente longe dele. Cristo Jesus nos livra de um sofrimento eterno, de uma condenação eterna. Mas a vida do crente é uma vida de muitas lutas. E nesse texto que nós separamos, é todo um capítulo, né, são 37 versículos, ele compartilha uma história que, embora tendo acontecido há 2.800 anos atrás, tem muita relação com o tempo que nós estamos vivendo. Tem muita relação com a história da igreja local, tem muita relação com a história de uma igreja que começa e permanece. Imagine a seguinte situação: imagine 3 grandes inimigos que você possui, 3 grandes problemas, 3 grandes dificuldades que você vive, e essas 3 grandes dificuldades, esses 3 grandes problemas que você luta na sua vida comum, cada um deles não são problemas fáceis, mas de repente esses 3 grandes problemas eles se unem, eles se juntam, e eles agora acontecem no mesmo momento da história da sua vida. Imagine como seria a sua vida. Talvez um grande problema financeiro, um grande problema familiar, um grande problema no seu casamento, talvez um grande problema de saúde física, de saúde emocional, problemas que você vai vivendo com eles, que você vai lutando com eles todos os dias, mas um dia parece que esses 3 problemas eles se encontram, e quando esses 3 problemas se encontram, você percebe que é humanamente impossível resolvê-los. O que você faria? Qual seria o caminho que você buscaria para resolver essa situação que você está vivendo? O texto do 2º livro de Crônicas, capítulo 20, fala exatamente sobre isso. Um rei de Israel, o rei Josafá, no momento da sua vida, no momento do seu reinado, no momento do seu governo, ele teve que enfrentar a coalizão de 3 reinos muito poderosos. Isso está escrito lá no versículo 1, quando diz que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então, nesse momento da história de Josafá, esse homem de Deus, Josafá foi um homem de Deus, e não é fácil ser homem de Deus, não é fácil ser mulher de Deus. Josafá foi um avivalista, Josafá foi um homem zeloso por alguns valores que são importantes para o Senhor. Josafá resgatou algumas coisas para a nação de Israel, no caso o reino de Judá, que eram muito importantes para o Senhor, e mesmo assim, esse homem decidido a viver para agradar o coração do Senhor, ele enfrentou momentos extremamente difíceis. Eu quero começar nessa manhã dizendo para você: se você quer viver um cristianismo autêntico, se você quer viver um cristianismo que de fato vai te dar eternidade com Deus, não espere tempos fáceis, não espere tempos tranquilos, porque isso não faz parte da história de homens e mulheres que decidiram servir a Deus. Essa história de Josafá e como ele lidou com esse momento de crise vai nos ensinar nessa manhã alguns princípios muito importantes sobre como Deus opera no nosso mundo de lutas. Talvez esse seja a nossa grande fraqueza, o nosso ponto fraco. Nós não compreendermos como Deus opera na nossa vida, como Deus age na nossa vida, nos nossos momentos de luta, nos nossos momentos de desafios, e nós, por não entendermos isso, nós perdemos a oportunidade de vivermos algumas experiências sobrenaturais com o Senhor. Nós temos uma falsa ideia, um evangelho raso,
um evangelho band-aid, um evangelho metiolate, né? Nem usa mais metiolate, nem existe mais, né? Isso é da sua época, não é, pastor Edson? Da sua época, eu ouvia falar sobre esse remédio aí, eu também usei muito metiolate, né? Esse evangelho remediativo, ele tem gerado pessoas muito frágeis na fé. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não está disposto a resistir tudo o que for necessário e permanecer firme, eu quero te dizer nessa manhã, o cristianismo não é para você. O cristianismo é para homens e mulheres que estão dispostos a pagar e a suportar o preço que for para se manterem firmes na sua fé. Tenho pensado muito sobre isso, pastora Silvana, nos últimos dias. Como nós vivemos um tempo assim de pessoas muito frágeis. Os problemas são reais, claro que são reais. Problemas da família, problemas no casamento, problemas com os filhos, problemas emocionais de todas as hierarquias que se pode alguém sofrer. E por causa desses problemas as pessoas estão desistindo de Jesus. Elas não estão sabendo conviver com as suas crises. E o primeiro ponto que eu quero abordar nessa manhã, sobre como Deus opera no nosso mundo de crises, é que eu preciso compreender que as crises, elas são reais. Elas não são simbólicas, elas são verdadeiras e são crises sérias. Josafá agora estava diante de uma coalizão de 3 exércitos que eram muito mais poderosos do que ele, de 3 nações que eram muito mais poderosas do que ele. Essa dificuldade, essa crise agora que Josafá tinha de segurança, era a união de 3 grandes nações com poder real de abater e destruir o reino do sul de Judá completamente. Assim como eu e você enfrentamos problemas reais que podem nos destruir completamente, problemas financeiros que podem destruir a sua credibilidade, pode destruir a sua estrutura familiar, problemas familiares e conjugais que podem destruir a sua história, problemas de relacionamento, problemas de enfermidade física que pode dar cabo da sua vida, problemas emocionais, ansiedades, medos, angústias, incertezas, que são verdadeiros, e que se você não encarar esses problemas como um fato e crises reais, você vai viver uma ilusão, pensando que de repente algo muito extraordinário pode acontecer e talvez não aconteça. Deixa eu te contar uma história bíblica. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo número 12. O apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja de Corinto falando de um problema que ele vivia. Não se sabe ao certo qual era esse problema, não se sabe ao certo qual era a luta, qual era a dificuldade, mas Paulo chama esse problema pessoal de espinho na carne. Existem várias teorias para esse espinho na carne, e não importa no nosso caso saber o que era, o que importa é como ele lidava com isso. E o texto bíblico da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 12, Paulo diz que esse espinho na carne era para ele como um enviado de Satanás para esbofetear ele, para humilhá-lo. Olha só a grandeza do problema que ele tratava, essa dificuldade que ele vivia já há um tempo. E a palavra de Deus diz que Paulo orou a Deus 3 vezes, pedindo para que Deus tirasse esse grande problema da vida dele. E a palavra de Deus diz que Deus responde para Paulo como ele responde para nós na maioria dos nossos problemas e das nossas lutas. E como Deus responde? Não tirando os nossos problemas. Você já parou para pensar a respeito disso? Deus responde para Paulo como responde para mim e para você. Eu não vou resolver o seu problema, mas eu vou te dar algo que vai te fazer capaz de viver, de superar e não recuar apesar da grandeza dos teus problemas. A minha graça é bastante para você. Graça de Deus. Homens e mulheres de Deus sabem onde buscar recurso para enfrentar suas crises. É na graça de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta para a igreja de Corinto, Paulo tinha por volta de 55, 56 anos aproximadamente. Paulo morre, alguns estudiosos acreditam que ele foi martirizado cerca de 65, 67 anos. Ou seja, o apóstolo Paulo viveu mais 10 anos debaixo dessa intensa pressão. E no dia, alguns dias antes da sua morte, ele escreve uma carta para um jovem pastor e ele diz: Timóteo, eu completei a minha carreira, eu combati o bom combate e eu guardei a minha fé, eu não neguei a minha fé, e a minha vida está pronta para ser oferecida ao meu Senhor como uma oferta derramada para o louvor da glória dele, porque eu tenho uma convicção, tenho uma coroa que eu vou receber das mãos do meu juiz. Ele suportou as suas crises. Talvez um grande problema hoje para a igreja moderna é que
a rasura da experiência que homens e mulheres têm com Deus tem feito homens e mulheres muito machucados na carreira da fé. Não, o Senhor não quer que você esteja machucado na carreira da fé, mas Ele não abre mão das marcas que você deve ter por causa da sua fé. Em algum momento da nossa vida nós vamos enfrentar algumas dificuldades, alguns problemas, que humanamente falando eles serão impossíveis de serem vencidos. A nossa vida nesse mundo não vai ser. Fuja de qualquer evangelho, suposto evangelho que te oferece uma vida tranquila aqui. Não existe essa possibilidade. Cerca de 70% da história da nossa vida aqui é dor, sofrimento, ansiedades, incertezas, dúvidas, medos e angústias. Só há um lugar onde todas essas coisas vão passar, e esse lugar é na presença do nosso Senhor. Só que para alcançar esse lugar você tem que perseverar aqui. Não há nenhum ensino nas Escrituras, não há nenhuma doutrina nas Escrituras que nos dá uma ideia de uma vida tranquila aqui nesse mundo. Eu anotei aqui, pastor Edson, 3 palavras que fazem muito sentido para a vida de um crente. Você é crente? Então 3 palavras que você tem que entender que elas farão parte da sua vida como um cristão, como um homem que ama Jesus, uma mulher que ama Jesus. 3 palavras. Primeira palavra são tribulações. Essa palavra faz parte do crente, da vida do crente. Por mais que você ore para não ter tribulações, por mais que você deseja não viver tribulações, eu quero te dizer que você vive num mundo que está em constante turbulência. O príncipe desse século, ele está agindo nesse mundo. E se você está em um mundo que jaz no maligno, se você está no mundo onde existe uma ordem a respeito desse mundo para comprometer tudo que é de Deus, você não pode esperar nessa vida uma vida senão uma vida com muitas tribulações. Mas você não pode se desesperar por isso. Se em primeiro lugar, a forma como Deus opera nas nossas dificuldades é tentando nos ensinar que as crises são reais, eu preciso ressignificar a forma como eu olho para as tribulações. Mude a forma como você olha para as tribulações que você vive. Tribulações, elas não são um fim para destruir a sua vida. Tribulações são motivos de Deus para aperfeiçoar a nossa caminhada até Ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo de número 22, diz que, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. Como que era o encorajamento para os discípulos? Qual era a fala de encorajamento? É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então a fala que encoraja a fé, a fala que fortalece e faz um homem como um discípulo, uma mulher como uma discípula ser bem-aventurado, não é uma fala que vai dar tudo certo, não é uma fala que vai dar tudo ficará bem, não, a fala é: você passará por muitas tribulações, porque essa é a porta que te coloca no reino de Deus. Eu quero o reino de Deus. Então eu preciso compreender no meu espírito que as tribulações fazem parte da vida comum, da vida de um crente. 50 anos, meu Deus. Se fôssemos enumerar as tribulações de 50 anos da história desse ministério, nós precisaríamos de alguns revezamentos para escrever todas as tribulações que a história desse ministério já viveu. Mas todas essas tribulações cooperaram para que milhares e milhares e milhares de pessoas pudessem ter a oportunidade de um dia entrar no reino de Deus. É assim que as coisas acontecem. Crises são reais. Uma segunda palavra que faz muito sentido dentro dessa perspectiva de que crises são reais é a palavra perseverança. Você não pode imaginar que você será um crente aprovado. Você jamais será aprovado, jamais, se você não estiver desenvolvendo um espírito de insistência. O seu coração tem que ser insistente. Deixa eu dizer uma coisa para você: cristianismo não é para homens e mulheres com mimimi. Não é, cristianismo não é para homens e mulheres assim. Homens e mulheres reclamões, reclamam de tudo, chorões demais. Sabe aqueles chorões murmuradores, os chorões reclamadores? Não, o evangelho é para homens e mulheres chorões aos pés do Senhor e dele não se aparta. Mas aqueles chorões, sabe aqueles chorões que reclamam: eu não aguento, eu não suporto, como pode? Não, o evangelho não é para esses homens e mulheres. Se você é um homem ou uma mulher assim, eu quero dizer novamente para você: o cristianismo não é para você. Por quê? Porque se existe algo que é fundamental para a vida de um cristão, é a insistência, é a perseverança na confissão que você fez. Você não fez uma confissão adotando para a sua vida uma ideologia. Você não abraçou uma ideologia
social, bonita, você não abraçou uma ideologia religiosa, não, você confessou o nome de alguém que é o Senhor de todos os senhores, que é o Rei de todos os reis, aquele cujo um dia diante do qual todo joelho vai se dobrar e vai declarar que só Ele é o Senhor. Você não tem uma confissão religiosa na sua boca, você tem uma confissão de autoridade, de vida e de eternidade na sua boca, se Cristo é o teu Senhor. E essa confissão não pode ser tratada de uma maneira frágil, fraca, porque o Espírito que habita em você não é um espírito de fraqueza, mas é um espírito de fortaleza no Senhor. Perseverar, essa palavra tem que fazer parte da história da sua fé. Tiago capítulo 1, versículo 12, Tiago diz o seguinte, que bem-aventurado, olha o que o texto diz, feliz, bem-aventurado é o homem que diante das provações, olha o que o texto está dizendo, provações, ele está falando para os crentes, ele está falando para homens e mulheres de Deus, ele estava falando para uma igreja, para um grupo de cristãos, que estavam colocando em risco a própria vida, para serem chamados de cristãos. Deixa eu te fazer uma pergunta, o que te custa ser cristão hoje? O que te custa? Já custou o seu emprego em algum momento? Já custou você perder um cliente em algum momento? Já custou você perder um relacionamento de anos, simplesmente porque você se posicionou como um cristão? O que te custa ser cristão hoje? Os nossos irmãos, custaram para eles a vida deles, a família deles, os filhos deles. Tiago está dizendo que feliz é o homem, que quando as provações o cercam, esse homem e essa mulher, apesar de toda a imposição, de todas as perseguições, de todas as injúrias, de todas as mentiras, quando esse homem ele é provado, feliz é ele quando ele persevera na verdade, quando ele persevera no evangelho que recebeu. Uma gripe hoje tira as pessoas da igreja, uma discussão, sabe, uma discussão, um problema com o irmão, sabe, de repente aqui hoje saiu aqui, e um irmão pisou no pé do outro, o outro olhou com a cara feia, o outro revidou com a cara feia, aí um já fez mas pronto, é causa para ele nunca mais voltar para a igreja. Olha que loucura é essa, pessoas estão deixando o convívio da congregação, por problemas de relacionamento, e não estão entendendo que estão desonrando o Senhor que os salvou. Pessoas estão desonrando a igreja que foram gerados, a igreja que o Senhor os plantou, por problemas de relacionamento, por não saberem lidar com a fraqueza dos outros, por não saber lidar com o pecado dos outros. Já ouviu o que ela fala? Aquela igreja tem muito hipócrita. Bem-vindo, então venha para a nossa, lá em Nova Poá. Nós também temos alguns que terão o prazer em recebê-lo juntamente conosco. Lá nós temos também muitos hipócritas. Nós temos que saber conviver com o pecado dos outros. Quando eu digo conviver, não é aceitá-los, mas suportá-los em amor. Isso é uma oportunidade para que esse irmão e essa irmã se arrependa e mude de vida. Nós julgamos as pessoas fácil demais e nos esquecemos que também somos pecadores como estes, pecadores perdoados, mas pecadores fomos um dia. Tem que perseverar. O texto de Tiago 1,12 diz que feliz e bem-aventurado é o homem que insiste, persevera nas provações. Por quê? Porque depois dele provado, e se ele ficar firme na sua fé, o texto diz que ele será aprovado. E porque foi aprovado, ele receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Eu quero essa coroa, eu preciso dessa coroa. Mais alguém aqui nessa manhã? Você vai ter que fazer mais. Diante das crises você vai ter que fazer mais. Uma terceira palavra que eu anotei aqui, que faz parte dessa ideia, né, de que as crises são reais. E para Josafá era real, porque 3 reinos muito poderosos se uniram para destruí-lo completamente. Então Josafá tinha que encarar de frente esse momento de tribulação. Ele tinha que perseverar numa palavra que Deus tinha a respeito do reino de Judá. Mas uma terceira palavra que eu destaquei aqui para nós nessa manhã é a palavra aflição ou aflições. Essa palavra combina com o crente. Os crentes não querem, viver aflições. Os crentes querem sombra e água fresca. Os crentes querem água do mar, areia e um sol confortável. Não, a vida do crente, na maioria das vezes, vai ser um céu nublado, vai ser um tempo fechado,
vai ser um tempo que vai consumir as suas energias. Aflições, elas fazem parte da vida do crente. O apóstolo Paulo, ele coloca, eu penso que quando ele escreve para a igreja de Corinto e fala do seu espinho na carne, foi um momento assim que o Espírito Santo percebeu o quanto que estava forte dentro dele, o quanto pressionava. O Espírito Santo agora permite ser usado para edificar a igreja. Então imagina quanto tempo ele já lutava com isso. Ele escreve aos Gálatas, no capítulo 6, nós citamos, versículo 17, ele diz: eu trago no meu corpo marcas de Cristo. Paulo foi açoitado, Paulo foi apedrejado e lançado como morto para fora da cidade. Paulo foi náufrago, prisioneiro, ele tinha marcas no seu corpo físico, e essas marcas eram única e exclusivamente porque ele decidiu servir Jesus com tudo que ele era e com tudo que ele possuía. E no final da sua carreira, mesmo tendo vivido anos sem ter uma resposta de Deus em relação ao seu espinho na carne, ele termina os seus dias dizendo: eu vou receber a coroa das mãos do justo juiz, porque eu guardei a minha fé, eu combati esse bom combate e eu completei a minha carreira. Agora nós vemos pessoas desistindo por qualquer motivo. Talvez, pastora Silvana, não era para o Ministério Corp existir mais, talvez era para já ter acabado há muitos anos, ter mudado uma outra denominação, uma outra visão, uma outra proposta. Mas não, a igreja Coerp, o Ministério Coerp hoje continua com remanescentes. Sabe o que é um remanescente? É quem fica, quem permanece. Remanescentes são homens e mulheres que, apesar de todas as lutas e crises que foram vividas, eles estão agarrados em uma promessa. E qual é essa promessa? Cristo Jesus é o meu galardoador. Cristo Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Crises são reais. O que determina o resultado final da nossa vida, o que vai ser determinante para o resultado final, não é a ausência de problemas que você vai ter, mas é como você responde para esses problemas. Como você responde para os problemas da vida comum? Como é que você responde para as crises, talvez conjugais, que você esteja vivendo? Como é que você está respondendo para a dificuldade que você talvez esteja tendo com os teus filhos, de dar um bom destino para eles, um bom destino familiar, um bom destino emocional, um bom destino espiritual, um bom destino financeiro? Como é que você lida com essas dificuldades? Você está enfrentando um problema de saúde, problema de saúde física, um problema de saúde emocional, muito comum hoje, pessoas com muitos problemas emocionais. A questão não é o problema. Tudo que você coloca o foco fica maior. A questão é como você responde para tudo isso. A forma como você responde para as suas dificuldades, para os seus problemas, é o que define o resultado, não é a ausência de problemas. Paulo escreve aos Filipenses, e Paulo diz no capítulo 4 que tudo ele podia, mas ele não podia tudo em Cristo, que era a sua força, porque ele tinha tudo de Cristo. Não é isso que o texto do versículo 13 quer dizer. Ele dizia: tudo eu posso naquele que me fortalece, porque ele sabia lidar com as dificuldades da vida comum. Ele sabia viver no momento que Deus permitia, pela graça dele, ele ter uma vida abundante. Mas ele sabia também conviver no momento de escassez, quando ele não tinha nada. É a forma como eu respondo para as dificuldades. Isso determina o final. Isso pode ter poder para determinar o final da sua carreira de fé. É muito ruim enxergarmos e conhecermos pessoas machucadas na caminhada do Evangelho. É muito ruim. E eu fico pensando, pastor Eli, por que isso acontece? Porque talvez alguns desses homens e mulheres ficaram num lugar raso na sua experiência com Cristo. Porque a ideia do Evangelho não é nos machucar, a ideia do Evangelho é nos deixar marcas. Todo guerreiro tem marcas da sua batalha, mas esse guerreiro marcado na batalha continua de pé e postado para continuar enfrentando as suas batalhas. Ele não recuou na sua fileira, ele não arrancou as suas divisas de um soldado, de um guerreiro da fé. Um segundo aprendizado que nós podemos ter do Senhor nesse texto, do capítulo 20 de Crônicas: em primeiro lugar, que crises são reais. Que em segundo lugar, para enfrentar as dificuldades, os problemas, a história da nossa vida, tudo que vai ser proposto nessa caminhada chamada vida, eu preciso saber que eu preciso de uma estratégia.
Você sabia que eu preciso de uma estratégia? Porque se eu não tiver a estratégia certa, eu não vou conseguir avançar. E o que é estratégia? É o jeito de fazer. Estratégia é o jeito de fazer, e o jeito de fazer certo. Então nós precisamos de uma ação que seja de fato eficiente. E não importa o que esteja acontecendo conosco. Olha o versículo 3. O versículo 3 do texto do capítulo 20 do segundo livro de Crônicas diz que então Josafá teve medo. Então percebe? Uma situação extremamente grave. 3 reinos mais poderosos que ele. Claro, ele teve medo. Medo é humano, isso é normal. Só faz parte da natureza humana, isso faz parte da influência do pecado. Medo não é pecado. Agora, eu preciso ter a consciência de que a forma como eu lido com o medo pode definir o destino do momento que eu estou vivendo. Essa é a questão. Então por isso nós precisamos de uma estratégia, de um jeito de fazer. Porque senão você vai sofrer o dano. 3 inimigos, 3 nações se unem. Os amonitas vieram contra Josafá. Os moabitas vieram contra Josafá. Se uniram contra ele. Claro que ele vai ficar com medo. Mas o medo não é o problema. Isso é inerente ao homem natural, à influência do pecado. Agora, como você vai reagir diante do medo é que vai definir como essa história termina. Por isso nós precisamos de uma estratégia. E Josafá, ele colocou em ação a principal estratégia em momentos de crise. Quando você é pego de surpresa. Já foi pego de surpresa, pastor Santana, com uma notícia difícil? Isso acontece muito frequente. Você tem que ter a estratégia. Qual é a estratégia? A estratégia que Josafá usou, versículo 3. Então Josafá teve medo. E o que ele fez? Ele se pôs a buscar ao Senhor. A estratégia é buscar ao Senhor. Primeira lição que nós aprendemos é que quando a crise chega, a nossa primeira reação tem que ser buscar Deus. Não busque outros recursos. Não busque as suas habilidades. Não busque o conselho do pastor. Não busque. Não busque o conselho da pastora Silvana. Não busque o conselho de um grande homem de Deus. Busque ao Senhor. Busque a Ele. Por que, pastor, que eu não posso buscar os meus pastores? Eles terão uma palavra de bênção. Sim, eles terão uma palavra de bênção. Mas o único que vai te dar paz para que você caminhe nessa batalha é a voz do Senhor falando no teu coração. Busque ao Senhor. Busque uma fala de Deus para o seu coração. Claro que os conselhos são importantes. Claro que são, irmãos. Não sejamos crianças imaturos. Claro que nós precisamos de conselhos. Pastor Edson e pastora Silvana estão no ministério há anos. Estão bem raladinhos, né? O lombo está bem marcado já, né? Pastor Santana está bem marcado o lombo também. Temos conselhos para dizer, não vai por aqui não. Como é que é aquele vídeo? Vai não. Sem a ajuda de um profissional, não vai. Não vai. Os conselhos são importantes. Mas você precisa buscar a presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus traz paz. É a presença de Deus. Josafá, ele buscou a estratégia. Só que essa ideia, né, de buscar o Senhor é um negócio meio assim subjetivo, porque eu já vivi experiências assim, talvez você também. Eu venho a crise, eu vou orar, mas eu estou orando com o coração tão comprometido com a crise que essa oração ela dura segundos. E eu já acabo a oração e já vou procurar o que fazer. Eu vou procurar agir. Já aconteceu isso com alguém? Você ora de forma apressada e vai tomar as suas decisões. Então o desafio é como sair do campo das decisões humanas, orando de uma forma intencional. Você tem que orar de uma forma objetiva. E Josafá fez isso. E nós vamos aprender nessa estratégia que Josafá colocou em prática no momento de crise, que foi de buscar o Senhor. Nós vamos perceber 4 princípios na oração que Josafá fez. Ele faz uma oração. Versículo 3 diz que ele ora, ele busca o Senhor, ele apregou um jejum. Versículo 4 diz que toda Judá congregou para buscar o Senhor. Versículo 5 diz que Josafá se colocou de pé diante da congregação. E no versículo 6 ele começa a orar. 4 princípios na oração de Josafá. Primeiro princípio, ele reconhece a soberania de Deus. Olha a fala dele: Senhor, Tu és o Deus dos nossos pais. Não és Tu, Deus nos céus? Não és Tu que dominas sobre todos os reinos das nações?
primeira ação objetiva, focada, direcionada da oração de Josafá, ele reconhece a soberania de Deus. Ele reconhece que o Senhor é Senhor sobre tudo e sobre todos. Quando ele reconhece a soberania de Deus, ele baixa a guarda, ele coloca a espada dele do lado, ele coloca o escudo do lado, ele coloca a lança do lado, ele tira a armadura e diz: tu és o único que pode resolver o nosso problema, porque tu és o soberano sobre as nações. O grande problema quando enfrentamos dificuldades é que nós queremos que esses problemas sejam resolvidos com as ferramentas que nós temos para resolver problemas. Elas são importantes, mas tem o tempo certo. No primeiro momento, se o momento é de rendição, eu preciso considerar que o Senhor é soberano. Ele é soberano sobre tudo. Deus é soberano sobre a minha família, Ele é soberano sobre os meus filhos, Ele é soberano sobre a minha vida financeira, Ele é soberano sobre a minha saúde física. Não tem nada que aconteça na nossa vida que o Senhor não tenha conhecimento do que está ocorrendo. Você pode ter uma interpretação diferente da interpretação de Deus a respeito do que está te acontecendo. Você já parou para pensar a respeito disso? Você já parou para pensar que você pode interpretar eventos na sua vida como grandes tragédias, mas na verdade é Deus construindo todo um percurso para que lá na frente o nome dele seja glorificado? Lembrem da história de Esther? Quando Amã se levanta para destruir, e claro, quem conhece a história de Esther, quem lê a Bíblia vai entender melhor o que eu estou dizendo. Agora quem não lê a Bíblia vai ficar meio complicado você se contextualizar. Não, mas talvez se você assistiu a novela da televisão ajuda também um pouquinho, né? Novela da televisão as pessoas assistem, né? Aqui não, mas lá na nossa igreja o pessoal assiste muita novela, sabe? Aqui é bênção. Então Esther, Amã se levanta com um plano para destruir a história de uma nação inteira. E esse Amã, ele se levanta contra um homem de Deus, mas o Senhor estava no controle de todas as coisas. O Senhor sempre esteve no controle de todas as coisas, e tudo aquilo gerou um motivo para que o nome do Senhor fosse glorificado. Lembre-se que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Não há uma área da sua vida que não seja soberano. Não tira das mãos de Deus aquilo que Ele está no controle. Segunda lição, segundo princípio que nós vemos nessa oração que Josafá faz, está no versículo 7, quando ele diz: porventura, ó nosso Deus, tu não lançastes fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel, e não adestes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Josafá, ele lembra o Senhor, que o Senhor havia dado aquela terra para Abraão, que ali havia sido estabelecido o templo. Ele lembra uma conquista passada. Nas nossas orações em momentos de crise, nós não podemos nos esquecer das coisas grandiosas que o Senhor já fez na nossa vida. Você está vivendo um momento difícil hoje? Deixa eu te dizer uma coisa: o mesmo Deus que te trouxe livramentos há tempos atrás é o mesmo Deus que continua governando hoje. Quantas vezes você viveu um problema, um momento da sua vida que você falou assim: agora lascou, agora já era, agora acabou tudo? E não acabou, você está aqui. Quantas vezes você se desesperou por algumas situações pensando que não tinha saída, mas hoje você está aqui adorando o nome dEle. Nós precisamos nos lembrar dos feitos passados do Senhor. O livro do profeta Ageu. Ageu foi um profeta pós-exílio, ou seja, depois de Israel ter sido levado cativo pela Babilônia, ficou lá 70 anos, voltaram e estava tudo destruído. E o templo precisava ser reconstruído, a cidade precisa ser refeita. Você vai ver no livro do profeta Ageu, assim, algumas vezes a seguinte fala: considere o vosso passado. Está escrito lá. O Senhor quer trazer na sua lembrança as coisas grandes que Ele já fez na sua vida, para te desafiar a ter um comportamento de fé hoje. E eu quero, no nome de Jesus, orar por você nessa manhã, que o Senhor traga à sua lembrança os grandes feitos dEle na sua vida, para que você se fortaleça hoje. Bênçãos que você recebeu na sua família, no seu casamento, respostas financeiras, de emprego, de negócio, de oportunidade, milagres, cura, salvação, dias difíceis que você viveu, e só depois de ter passado por esse mar turbulento, você percebeu que o Senhor estava com você. Uma terceira lição que nós aprendemos nessa oração de Josafá, uma terceira lição, está lá no versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esse grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Terceiro princípio que nós aprendemos com a oração de Josafá é admitir os nossos limites. Parece que é uma quase vergonha
nós admitirmos que somos fracos. Parece uma quase vergonha, parece que assim, olha, se eu disser que eu sou fraco, é como se eu dissesse que eu não tenho fé. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, a fé é para os fracos, a fé não é para os fortes, a fé é para os fracos. A fé foi para o fraco Moisés, que não se considerava apto, porque nem falar direito ele sabia. A fé foi para o fraco Abraão, que nem um filho ele poderia ter, porque sua mulher era estéril, quanto mais pai de uma nação inteira. A fé foi para o fraco Gideão, que morava em covas e em buracos, mas Deus usou para libertar e guardar Israel da invasão de povos inimigos. A fé é para homens e mulheres fracos, na sua força e na sua competência, mas a fé é para homens e mulheres dependentes e que creem que Deus pode fazer. Você tem que admitir as suas limitações, admita as suas limitações. Talvez essa seja uma das falas mais importantes de todo o texto, porque quando nós admitimos as nossas limitações, acontece o que o final do versículo 12 diz: porém os nossos olhos estão postos em ti. Então nós tiramos os olhos do circunstancial. Você tira os olhos da grandeza dos problemas, você tira os olhos da capacidade de você planejar, e você agora olha para Ele. Olharam para Ele e foram iluminados. É quando nós colocamos os olhos no Senhor que você adquire a capacidade de continuar avançando. Mas uma quarta lição que nós aprendemos com essa oração de Josafá é que está no versículo 13. Ele compreendeu que a resposta para tudo aquilo não podia acontecer com ele sozinho. Então é muito importante quando a igreja ela se mobiliza junto. Essa palavra junto, ela tem um poder espiritual que talvez a gente não descobriu ainda a força desse poder espiritual. Junto. Atos 2,42, perseveravam na comunhão, koinonia, junto. Salmo 133, como é agradável, como é suave, é leve que os irmãos estejam juntos. Hebreus 10,25, não deixe de congregar. Tem um poder espiritual em estar juntos. Durante 10 dias os discípulos estiveram no cenáculo orando, buscando o Espírito Santo veio, o Pentecoste veio, eles estavam juntos. Josafá, ele envolveu as pessoas, versículo 13, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Josafá envolveu as pessoas. Quer enfrentar momentos difíceis? Envolva as pessoas. Aqui não, aqui é bênção, mas lá em Nova Poá, você chega para o irmão, você olha e fala assim, você olha para ele, você está vendo que está tudo errado com ele. Você vê que ele é a cara da tribulação, ele é a cara da tristeza. Você chega para ele, e aí meu irmão, você está bem? O que ele responde? Tudo bem. Ele pensa que isso é uma virtude. Não, isso não é uma virtude. Você está construindo oportunidade para cair rápido. Eclesiastes diz que é melhor 2, porque se for 2, até a paga do salário é melhor. Não fique sozinho, envolva as pessoas. Grandes vitórias, grandes conquistas raramente acontecem na nossa individualidade. Raramente acontece na nossa individualidade. Talvez você esteja lutando para resolver um problema, você está lutando para vencer uma dificuldade que você é incompetente para resolver. Por que você é incompetente para resolver? Porque tudo que você tem de conhecimento e de experiência chegou no limite. E o Senhor quer usar alguém para complementar você e você vencer o seu limite. Essa é uma dinâmica do reino espiritual. O Senhor deposita os tesouros dele na vida de várias pessoas, para gerar essa interdependência. Então Clodoaldo tem um limite, pastor Edson tem um limite, pastor Eli tem um limite, pastor Santana tem um limite, pastora Silvana tem um limite. Todos nós temos os nossos limites. Por isso que a igreja é chamada de corpo. Cada um contribui de acordo com a sua habilidade e a sua competência. E quando eu percebo que algumas lutas eu vou vencer junto, as coisas ficam mais leves. Os milagres se tornam fatos reais, juntos para a glória de Deus. Nunca se esqueça, pessoas que temem a Deus, elas compreendem que precisam de pessoas para alcançar os seus propósitos. Tudo que você precisa, escute, tudo que você precisa na sua vida está na dependência de uma outra pessoa, tudo. Não há nada que você deseje de bom para você que você possa realizar sozinho. Quer um casamento abençoado? Eu sou o pastor Edson, quer um casamento abençoado? Você depende da pastora Silvana para isso. Porque se ela não concordar, esse casamento vai ser uma tribulação.
Quer uma família abençoada? Vocês dependem dos filhos concordarem com essa família abençoada, porque se os filhos não concordarem, essa família vai ser um desastre. Quer um negócio abençoado? Você depende de quem trabalha para você, um colaborador da sua empresa, porque senão ele vai entregar um péssimo serviço, você não vai ter um negócio abençoado. Você depende do cliente para comprar o seu produto, você depende do seu gestor para te empregar. Tudo na nossa vida Deus colocou na dependência de alguém. Por quê? Porque isso é um valor espiritual. E você quer lutar as lutas da vida comum sozinho no isolamento? É corpo. É corpo. Sabe, às vezes partes do nosso corpo nos traz problemas. Quem aqui já caminhando em casa já não deu tropeção com o dedinho do pé na quina da cama, do sofá? Eu fico imaginando o resto do corpo dizendo: ô dedinho miserável, não presta atenção. Às vezes parte do corpo pode afetar a saúde do corpo, mas isso não quer dizer que essa parte do corpo não seja necessária em um momento da minha vida. Homens e mulheres maduros precisam saber enfrentar as dificuldades juntos para a glória de Deus. Terceiro lugar, o que nós aprendemos com essa história de Josafá, nessa colisão, e já estamos caminhando para o encerramento, de 3 nações poderosas, que as crises são reais, elas são verdadeiras, elas não são histórias, são fatos. Segundo lugar, que eu preciso de estratégia. A estratégia é buscar o Senhor. Mas em terceiro lugar, eu preciso ter a convicção de que para todas essas minhas lutas e dificuldades tem uma resposta de Deus. Nunca nada ficará sem resposta de Deus. Sempre haverá uma resposta de Deus. E a resposta de Deus, quando nós compreendemos que as crises são reais, quando eu compreendo que eu preciso de uma estratégia, essa estratégia é buscar o Senhor, eu me entrego a Ele, a resposta de Deus é só uma, e a resposta é: a batalha não é vossa, essa batalha pertence a mim. Assim diz o Senhor, versículo 15 do capítulo 20 do segundo livro de Crônicas: não temais e nem vos assombreis por causa dessa grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas a batalha é de Deus. Toda luta que vem contra você para te destruir, entenda, o Senhor não quer. O alvo da fé, algumas pessoas, por isso que elas se perdem, pastor Edson, elas se perdem na caminhada. Elas pensam que se elas tiverem muita fé, elas serão fortes, que os gigantes serão menores, que elas serão maiores. Ei, Davi nunca foi maior que Golias. Davi nunca foi mais habilidoso que Golias. Davi não estava mais bem armado que Golias. Qual era a vantagem de Davi? Ele fala da sua vantagem: gigante, você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a diferença, essa é a compreensão que na carreira da fé nós não desenvolvemos. Que as lutas que estão ao nosso redor não podem ser administradas de você com você mesmo. Sabe aquela conversa interna? Todo mundo tem uma conversa de você com você mesmo, não é? Eu comigo. Cuidado, a conversa de você com você mesmo pode ser a sua ruína. Porque na conversa de você com você mesmo, você se vitimiza. Ah, mas não podiam ter feito isso comigo. Poxa, eu sirvo na igreja há tanto tempo. Olha o que fiz. É a conversa de você com você mesmo. Por que me aconteceu isso? Poxa, eu trabalho tanto, eu me empenhei tanto. Nós saímos de um ambiente que o Senhor pode governar a nossa vida. Josafá, ele venceu essa batalha porque o seu comportamento, a forma como ele processou, a crise é real, somos fracos, eles são maiores do que nós somos incapazes de vencer. Vamos buscar o Senhor. Se lembrou da soberania de Deus, construiu a estratégia, Deus responde para ele. Essa é a nossa segurança na nossa vida, de que o Senhor, Ele é o Senhor das nossas guerras. Agora eu preciso compreender o que é o Senhor ser o Senhor das nossas guerras. Porque talvez fique assim empolgante, né? O Senhor é a tua batalha e tal. Você sai daqui entusiasmado, daqui 5 minutos esse entusiasmo acaba, porque você sai para fora para viver a vida comum. O que é de fato essa batalha ser de Deus? Em primeiro lugar, você precisa entender que Deus luta por pessoas que o honram. Deus não luta por qualquer pessoa. Não pense que o Senhor vai entrar na guerra de qualquer pessoa. O Senhor vai lutar por pessoas que o honram. E quando isso acontece? Quando você insiste em viver com integridade, quando você insiste em viver na verdade, quando você trata as pessoas com justiça. Isso acontece quando você serve
com excelência. Isso acontece quando você é comprometido com a igreja que Ele te plantou, quando você é comprometido de fato com a palavra dEle. Você não lida com a palavra dEle de acordo com o seu modus vivendos. Não, você lida com a palavra de Deus de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Talvez o grande problema não seja não crer em Deus. Talvez o grande problema seja querermos Deus na nossa vida do nosso jeito. Não, o Senhor sempre vai pelejar lutas e batalhas de homens que o honram, de homens que não negociam princípios espirituais, bíblicos. Não importam as marcas que você tem no corpo. O apóstolo Paulo foi apedrejado e colocado para fora de uma cidade como morto, porque estava pregando o evangelho para aquele povo. Paulo foi preso, açoitado, foi jogado numa prisão terrível, como cidadão romano, porque ele estava pregando o evangelho, porque libertou uma mulher de demônios. Perseguido, porque libertou uma mulher de demônios. Foi preso, náufrago, porque insistia em pregar o evangelho. E ele passa por todas essas marcas, para no final dizer: Senhor, o combate que o Senhor me propôs, eu tenho esse combate como um bom combate para a minha vida. Ele não reclama do bom combate. Sabe, é muito ruim quando você encontra um pastor e ele reclama do ministério. Acontece. Um pastor que lamenta da igreja que lhe foi confiada, um pastor que sofreu por causa da igreja, mas com certeza essa igreja deve ter sido muito ruim para esse pastor, mas talvez esse pastor não compreendeu, talvez um fator muito importante: esse rebanho nunca foi meu, eu sou apenas um mordomo para esse rebanho, eu estou trazendo dores que talvez eu não deveria trazer. O apóstolo Paulo passou por tantos flagelos para chegar no final da sua vida um homem idoso, solitário, abandonado, sozinho numa prisão romana terrível. E ele escrever para um jovem pastor, não desanimando ele, mas animando esse jovem pastor: Timóteo, persevera, prega, insiste no tempo, fora de tempo, não deixe de pregar o evangelho, porque vale a pena combater o bom combate. Deus batalha batalhas de homens e mulheres que o honram. Só que, em segundo lugar, para o Senhor pelejar as nossas batalhas, tem uma condição: obediência absoluta. Deus é absolutista em relação à palavra dele. Se você não estiver decidido a obedecer às Escrituras de uma forma absoluta, o cristianismo não é para você. Talvez você possa pegar eu conheço algumas pessoas que, para fugir do confronto bíblico do que não dá para negar, eles mudam a forma de olhar para as Escrituras, como por exemplo, a Bíblia não é a palavra de Deus. Aí alguns ousam dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, se a Bíblia contém, eu posso tirar aquilo que não me agrada. Cuidado, você está pronto para pagar essa conta no grande dia? Você está pronto? Qual é a autoridade que te dá autoridade para você dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, a não ser o seu coração que não quer submeter a um valor bíblico? Se renda às Escrituras, se renda. Seja honesto com você mesmo e compreenda que todos os seus esforços para fazer a sua vida melhor não deram certo até agora e não vão dar, mas com Ele, a batalha passa a ser dele. É obediência absoluta. Versículo 20 de Crônicas 20: creia no Senhor o vosso Deus e você vai estar seguro, creia nos seus profetas e você vai prosperar. A palavra do profeta é uma palavra que concorda com a palavra de Deus. Tem vitória, claro que tem vitória de Deus para a nossa vida, claro que tem vitória de Deus para a sua vida, só que essa vitória nos dá algumas lições. Vamos nos colocar de pés para nós orarmos e adorarmos o Senhor. Claro que tem vitórias. E uma das lições que nós aprendemos com essa vitória que o Senhor deu para Israel é que o louvor, escute, o louvor sempre vai preceder as vitórias que o Senhor quer te dar. Tem que ter louvor antes a Deus. Você não vai viver vitórias se não houver adoração a Deus antes.
Você já percebeu como nós somos muito envolvidos com reclamações? A gente reclama muito. Sabe, pastora Silvana, Deus está fazendo e a gente está reclamando. Deus está agindo e a gente está murmurando, está falando, está apontando. A gente fala muito. A gente precisa ficar mais calado. A história que nós estamos narrando, capítulo 20 de Crônicas, a palavra de Deus diz que eles foram marchando, os sacerdotes, os cantores, louvando e dizendo ao Senhor: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sabe o que é render graças? Gratidão. Gratidão antes do milagre acontecer. Gratidão antes da vitória acontecer. Tinha gratidão. Não tinha religião sobre eles. Passando um momento que eles podiam ser totalmente destruídos, mas o que eles tinham na boca? Gratidão ao Senhor. Nós precisamos aprender a sermos mais gratos ao Senhor. Deus quer fazer. Você crê nisso? Vamos orar? Feche seus olhos por um instante. Pai, nessa manhã, no nome do Teu Filho Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de termos a Tua palavra para nos fortalecer na nossa caminhada. De nós termos a Tua palavra nos dirigindo na nossa caminhada de fé. Pai, eu quero Te agradecer por cada dia, por cada luta, por cada desafio, por cada tribulação que essa igreja local e esse ministério viveu. Porque nesses 50 anos de história, o Senhor forjou uma igreja firme, uma igreja, Senhor, firmada de fato em uma rocha, chamada que é Cristo. Senhor, quando nós olhamos para a história do Ministério Coerp, nós vemos uma história que ainda continua repercutindo. Senhor, quantas igrejas nasceram daqui? Esse ministério é uma árvore frutífera. Esse ministério gerou pastores, esse ministério gerou missionários, esse ministério gerou líderes, e esse ministério continua gerando, até hoje continua gerando, Senhor. Talvez, Senhor, a nossa forma de enxergar, talvez não, sempre a nossa forma de enxergar é diferente da forma do Senhor. Mas eu quero nessa manhã glorificar o Teu nome, por tudo que o Senhor tem feito na vida dessa igreja local, que o Senhor plantou. Se alguém algum dia teve dúvida de que o Senhor era com esse ministério, que começou há 50 anos, eles estarem de pé até hoje, é uma prova de que o Senhor é com essa casa, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Continuo dando graça para os pastores Edson e Silvana. Continuo dando graça para os pastores que servem nessa casa, para os líderes que servem nessa casa, e que o Teu nome continue sendo glorificado através deles. Continua levantando aqui um povo forte. Continua levantando aqui uma igreja viva, e que essa igreja viva continue incendiando a cidade de Ferraz de Vasconcelos. Que essa igreja viva continue incendiando as cidades ao redor. Que essa igreja viva continue incendiando, Senhor, onde quer que cada um deles estejam, porque poderoso é o Evangelho que se manifesta sobre a vida daqueles que temem e que amam o Senhor. Nós Te adoramos nessa manhã e dizemos: honra, glória, louvor e majestade ao Senhor, o Deus que peleja as nossas batalhas, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E se assim você crê, aplauda e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Todo
todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Essa falta de interação, de buscar a presença de Deus, acaba nos enfraquecendo, porque a gente quer resolver sozinho. E tem certas situações que você não precisa resolver sozinho, porque não vai dar. Você precisa da presença de Deus. O irmão, ele pode orar por você, ele pode te abençoar, não tem problema, mas a palavra final é de Deus. Ele é soberano. Mas se você hoje está cansado, e duas situações: se você está cansado, tem se sentido cansado diante daquilo que você tem vivido, que você tem passado, eu quero orar por você. E se você está aqui hoje e ainda não entregou a sua vida para Jesus, você tem uma grande oportunidade agora de falar: Senhor, eu vou lançar as minhas preocupações, eu vou lançar as minhas lutas, eu vou lançar as minhas dificuldades, as minhas incertezas, o meu vazio diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor pode mudar a história da minha vida hoje, agora, nesse lugar. Então são duas orações. Se você está cansado, vem aqui à frente, vamos renovar essa força na presença do Senhor. Pode vir em nome de Jesus, venha. Se você está aqui hoje e decide entregar a sua vida para Jesus, também saia do teu lugar, deixa Ele cuidar de você, deixa Ele cuidar da sua família. Não perca essa oportunidade em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o seu coração está ardendo aí, mas muitas vezes essa luta desenfreada do inimigo, de falar: não, você não precisa. Não, você precisa, eu preciso, nós precisamos de Jesus. E hoje eu tenho certeza de que Deus quer fazer uma grande obra na sua casa e na sua família. Mas você tem que se dispor, você tem que ter coragem, determinação para falar para Satanás assim: acabou o teu reinado na minha vida, você não tem poder sobre a minha casa, você não tem poder sobre a minha família. É isso que o Senhor tem para mim e para você nesta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tendo as mãos para cá, vamos orar pela irmã. Pai, em nome de Jesus, a tua filha se apresenta aqui agora. Ela precisa da tua força, ela precisa do teu socorro, porque o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dor. Por isso, em nome do Senhor Jesus, visita, Pai, essas duas vidas que tiveram coragem de estar aqui, entendendo que a vida deles não tem sentido sem a tua presença. Oh, Pai, em nome de Jesus, visita no mais profundo do coração e traz o renovo do teu Espírito Santo, traz a alegria verdadeira, traz cura nesta manhã em nome de Jesus. Manifesta a tua graça e o teu poder sobre a vida do irmão Francisco. Pai, ele tem buscado, ele tem clamado. Pai, em nome de Jesus, nome da vida mais, na vida da Cris, Senhor, em nome de Jesus, entra com providência, Deus. Entra, Senhor, com providência em cada casa, em cada família que se encontra aqui nesta manhã. Aleluia, nós precisamos do teu socorro, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Igreja, a Soninha, a irmã Soninha, ela vai entrar para a cirurgia às 14 horas. Por favor, orem pela vida dela. Às 14 horas vai começar essa cirurgia e vamos decretar
a bondade e a misericórdia do Senhor sobre a vida dela. Vamos clamar como igreja pela vida da nossa irmã, e que seja feita a vontade do Pai, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós também estamos com um relógio de oração também pela nação. Você que deu o teu nome, vai lá firme. Nós estamos desde ontem orando, clamando para que Deus mude, para que Deus transforme essa nação em nome de Jesus, porque é um tempo de nós acordarmos como igreja também, de sermos canal de bênção para essa nação. E nós vivemos nesse país, nós temos por obrigação de abençoar o nosso país. Por isso, em nome do Senhor Jesus, orem, clamem. Se você deu o teu nome lá, não falhe, em nome de Jesus, amém? Próximo domingo, Santa Ceia, amém? Em nome de Jesus, estaremos todos juntos aqui, num só propósito, que é adorar, glorificar e exaltar o nome do nosso santo e poderoso Deus. Pastor Clodoaldo, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus continue derramando essa unção, essa dependência que você tem, que a gente vê essa dependência que você tem de Deus na tua vida, a Gigiane, o teu ministério, os teus negócios, que a bênção do Senhor repouse em você também, meu querido, que nunca falte o óleo da unção sobre a tua vida. E obrigado por fazer parte da nossa família, e obrigado por ser o nosso amigo, além de pastor, o nosso amigo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? A Terra Fértil hoje às 18 horas nós teremos culto lá também, Rua Guarani 242, estaremos lá em nome de Jesus. Se você quiser conhecer, as portas estão abertas para você, porque nós somos um só em Cristo Jesus, é uma igreja só em Cristo Jesus, amém? Dê a mão para o teu irmão aí, vamos orar, vamos encerrar juntos. Como diz o pastor Santana, juntos nós somos mais fortes. Glória a Deus. Obrigado, igreja. Obrigado mesmo pela fidelidade, pelo compromisso, pela aliança que nós temos em nome do Senhor Jesus. Então no próximo domingo não falte, vamos ter a Santa Ceia, vamos entregar o óleo da unção em nome de Jesus. Então não faltem, vai ser um momento assim muito gostoso, não que não seja todos os cultos, mas eu tenho certeza que Deus tem algo novo para nós. Toda vez que nós nos reunimos, é uma palavra que exorta, que abençoa, que levanta a igreja, e é isso que nós precisamos nesse mundo tão difícil, tão problemático que nós estamos vivendo. O nosso melhor lugar para estar é aqui na casa do Senhor, amém? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por essa manhã. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez e vai continuar fazendo. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, e que a graça e a misericórdia do Senhor nos alcance todos os dias. Que seja uma semana de grande paz, uma semana de alegria, uma semana de muita ação do Espírito Santo sobre a casa de cada um. Anuncie o Evangelho, pregue as boas novas, fala desse Jesus que nós servimos, porque esse é o nosso compromisso esse ano, é de propagar, é de falar do amor de Deus, e nós assumimos um compromisso diante do Espírito Santo, e que isso seja uma realidade no seu trabalho, na escola, na faculdade, no açougue, na padaria, no centro de macumba, na casa espírita, onde você passar, levanta as tuas mãos e profetiza, fala: esse lugar vai cair por terra, e essas vidas vão se render ao Senhor Jesus. Por onde você passar, você é um instrumento de Deus, você tem autoridade no nome santo e poderoso de Jesus para anunciar a luz de Cristo por onde quer que você passar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande e imensurável amor de Deus, e que as doces consolações do Espírito